Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil em Bragança Paulista, e hoje nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola dominical. Antes de nós darmos início, não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal da nossa igreja, que além desses estudos que temos feito, tem as pregações do pastor e outros conteúdos interessantes para você. Então, passe lá, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, isso é importante para nós, ok? Nós vamos dar início então à nossa aula. Nós vamos continuar hoje falando um pouco mais sobre esse livro, Jesus pela ótica do Oriente Médio. O escritor é Kenneth E. Bailey. Nossas aulas da escola dominical têm se baseado nesse livro e hoje nós vamos fazer mais um trecho. Hoje nós vamos falar sobre a mulher pega em adultério. O texto de hoje está baseado no livro de João, no capítulo 8, versículos 1 a 11. Eu vou ler o texto, vocês acompanhem comigo. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Muito bem, meus irmãos. Há muitos séculos, há muito tempo, essa passagem bíblica tem sido um desafio para os estudiosos e para aquelas pessoas que querem entender um pouco mais o que dessa história e o que aconteceu aqui nessa história. Essa razão, a razão por ter assim muitas dúvidas sobre esse texto, não é à toa, meus irmãos. Pelo seguinte motivo: olha, os manuscritos antigos do Novo Testamento não continham essa história. Alguns manuscritos não aparecem, simplesmente não aparecem, não possuem essa passagem bíblica, né? Já nas traduções modernas, elas foram incluídas no livro de João, né? Então muitos consideram que essa história ela era uma história não escrita e que por tradição oral ela foi incluída no Novo Testamento, né? Então muitas pessoas acham que ele entrou no texto por conta disso, por conta dessa tradição oral. Existe muito disso na Bíblia, né? Que foi incluído na Bíblia por conta da tradição oral daquela história, né? Mas assim, meus irmãos, vocês podem ter a certeza absoluta de que os especialistas garantem que essa história tem todos os sinais de veracidade. Então é uma história que verdadeiramente aconteceu, ok? Para a gente poder entender melhor também, meus irmãos, o contexto dessa história, é importante a gente relatar o seguinte: no Oriente Médio, a honra familiar é diretamente ligada ao comportamento sexual de suas mulheres, né? Então, assim, na vida tradicional lá da aldeia, né,
a mulher que violasse o código de conduta sexual e fosse pega em adultério, ela deveria ser morta. E morta pelos seus próprios familiares. E isso era um costume que era praticado. E isso acontecia. Esse código de conduta era muito rigoroso, né? E a própria família tirava a vida das suas mulheres quando elas eram pegas em adultério, ok? Uma outra coisa importante, meus irmãos, que nós precisamos para entender o contexto desse trecho da Bíblia é o seguinte. Na época do Novo Testamento, se uma pessoa quisesse uma cópia de um livro da Bíblia, ele tinha que pedir a um copista, né, que fizesse uma cópia daquele documento. Então, a pessoa queria uma cópia do livro de João, por exemplo. Ele contratava um copista, uma pessoa que o trabalho dela era fazer a cópia, e pedia, falou, olha, eu quero uma cópia desse documento. Mas, por favor, olha, não coloca aquela história da mulher adúltera, não, por favor. E o copista ia atender o pedido daquela pessoa, porque era uma transação comercial, ele era pago para aquilo. Então, se a pessoa quisesse tirar um trecho da história, ele tirava. E era o que acontecia. E por que as pessoas pediam para tirar esse trecho do livro de João, por exemplo, né? Então, porque era muito comum, meus irmãos, aquela pessoa que queria uma cópia pensar o seguinte, falou, olha, eu quero uma cópia desse documento, mas por favor, deixe a história da mulher adúltera de fora. Eu não quero que as mulheres da minha casa ou as minhas filhas cometam adultério e depois me digam, Jesus perdoou aquela mulher, você tem que me perdoar também. Né? Então, assim, aquela história exercia pressão sobre os homens, né? Então eles pediam para que ficasse de fora essa história da mulher adulta. E o copista, lógico, atendia o pedido porque ele não queria perder o trabalho, né? Muito bem, meus irmãos, esses são alguns dos motivos, então, das polêmicas existentes na história da mulher adulta. Mas vamos lá. Muito bem. Essa história, meus irmãos, ela começa um pouco antes de João capítulo 8, versículo 1. Ela começa logo em João capítulo 7, 37 e 38. Né? É o que contextualiza, é o contexto dessa história. E diz assim a palavra de Deus em João capítulo 7, 37 e 38. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se levantou e proclamou: se alguém tem sede, venha até mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu coração. Meus irmãos, essa festa aqui, a que o texto se refere, era a festa dos tabernáculos, uma das festas mais importantes da época. Essa alegação que Jesus está fazendo aqui, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu coração, Jesus está reivindicando para si uma passagem que está em Isaías 55, 1 a 3, quando Deus se refere a si mesmo dessa mesma forma. Então Jesus está reivindicando para ele, né? Um texto em que o próprio Deus diz assim: se alguém tem sede, venha até mim e beba. Nessa época aqui, Jesus ainda não era reconhecido como o Cristo, o Messias. Ele era reconhecido como um rabino, um mestre, talvez até um profeta, mas aí quando ele diz essas palavras, se comparando a Deus, né, foi chocante. Os fariseus, os grandes estudiosos, ficaram chocados e tremendamente irritados com as palavras que Jesus estava usando ali. Então, meus irmãos, diante daquela declaração de Jesus, reivindicando para si o texto de Isaías 55, 1 a 3, a primeira reação, vamos falar da multidão. A multidão ficou confusa e dividida.
né? Então, muito confuso, muita dúvida, ficou dividida a multidão. Não sabia o que fazer, não sabia como interpretar aquilo que Jesus estava dizendo. Já os principais sacerdotes e fariseus, meus irmãos, ficaram profundamente irritados, né? Como pode um profeta, um mestre de 30 anos de idade reivindicar um texto desse para si, que é o próprio Deus que falou? Então eles ficaram tremendamente irritados, a ponto de mandar prendê-los, né? Então eles deram as ordens para os guardas: prendam esse homem é um herege, ele está falando heresias, né? E os guardas saíram para prender Jesus, mas não conseguiram, porque a multidão que estava em volta de Jesus era tão compacta, tanta gente em volta dele, que eles não conseguiram chegar perto e não conseguiram prender Jesus naquele dia. E aqui, meus irmãos, termina o primeiro round dessa luta. A primeira etapa dessa luta termina aqui. Não conseguiram prender Jesus. Muito bem, vamos para o segundo round. É aí que vem o texto de João, capítulo 8, de versículo 1 a 11. O que acontece, meus irmãos? Durante a noite, os adversários de Jesus ficaram preparando o segundo round. Qual que era a intenção deles? Eles queriam humilhar Jesus publicamente, tentando fazer com que ele errasse numa interpretação bíblica a respeito da lei, né? Então eles ficaram planejando uma pergunta para que Jesus errasse na interpretação da lei, e com isso a popularidade dele ia cair, ele ia cair em descrédito, e estava resolvido o problema de Jesus. Ia cair no consenso popular que se tratava de um charlatão. Então eles ficaram pensando nisso, né? Muito bem. Na manhã seguinte, Jesus voltou para o templo, mesmo sabendo que as suas palavras tinham sido impactantes, que os guardas foram mandados para prendê-lo, que muita gente não entendeu o que Jesus tinha falado, que aquilo tinha irritado profundamente os principais sacerdotes e fariseus. Mesmo assim, Jesus se enche de coragem e volta para o templo, né? No que ele chega no templo, meus irmãos, ele age naturalmente como um rabino faz. Sentou-se, logo a multidão se aglomerou em volta dele e ele começa a ensinar. E Jesus estava ali ensinando. Uma outra informação importante, meus irmãos, que eu preciso passar para vocês é o seguinte: no dia anterior, a festa que ocorreu era a festa dos tabernáculos. Era uma festa muito importante para os judeus. Na tradição judaica, um dia depois da festa dos tabernáculos, ou de uma grande festa, o dia posterior era considerado como um sábado. Ou seja, naquele dia, nenhum trabalho poderia ser realizado, porque ele era equivalente a um sábado. Era como se eles estivessem vivendo um sábado. Então, Jesus está ali ensinando, né? Mas de acordo com a lei, está tudo certinho, está lá ensinando. Mas lembre-se disso, nenhum trabalho poderia ser realizado, ok? E aí Jesus está ali fazendo o seu estudo bíblico, lendo a palavra de Deus, explicando sobre as Escrituras. Chegam os escribas e fariseus, de repente interrompem o que Jesus estava fazendo, na frente de todos, e trazendo consigo uma mulher pega na noite anterior, e declaram publicamente: Jesus, olha, pegamos essa mulher em flagrante adultério, né? Então eles interrompem aquela aula que estava acontecendo ali e apresentam essa situação para Jesus. Está aqui, olha, pegamos em flagrante adultério. Meus irmãos, observem a astúcia desses homens. Primeiro, como que religiosos profissionais, né, apanham uma mulher em flagrante adultério? O adultério, meus irmãos, acontece na calada da noite, às escondidas. Como que esses homens
vão lá e conseguem esse flagrante. Ou seja, eles foram atrás, eles procuraram com toda a paciência até encontrar uma situação como essa, né? Muito bem. Além deles terem feito isso de caso pensado, procurado uma situação dessa, né? Por que eles não trouxeram o homem que foi pego em flagrante adultério? Né? Porque o adultério não é cometido por uma pessoa sozinha. Tinha um homem nessa história. Cadê esse homem? Por que não pegaram o homem e trouxeram junto com a mulher, já que são tão zelosos da lei assim? Né? Então aí vocês vejam eles preocupados em aplicar a lei, mas deixam de cumprir a lei para visando, porque estava visando uma aplicação pela metade, uma aplicação tendenciosa, né? Então por que não pegaram o homem? Né? Estranho isso, né? Muito bem, meus irmãos. Como é que pode então homens tão zelosos pela lei quebrarem a lei nesse ponto, né? Então, assim eles violam a lei, né? Por quê? Porque eles têm uma outra intenção com aquele flagrante. Não é apenas a aplicação da lei. Eles têm outras intenções. E nós já vamos descobrir quais são. Ficou claro aqui, meus irmãos, que a intenção deles é a humilhação pública de Jesus. A mulher, eles não estão preocupados com a mulher, com o pecado da mulher, eles não estão sendo zelosos com a lei. A mulher é apenas um acessório para eles conseguirem a verdadeira intenção deles, que é a humilhação pública de Jesus. Pense nisso. Vamos lá, meus irmãos, vamos à resposta de Jesus, então. O texto está em João 8, capítulo 8, versículo 4 e 5. O diálogo é o seguinte: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordena que apedrejemos tais mulheres. O que o Senhor diz sobre ela? Meus irmãos, primeiro eles citam Moisés, um grande legislador, e em seguida desafiam a Jesus. Né? E eles só dão duas opções para Jesus. Ou Jesus concorda, ou Jesus discorda do grande legislador que é Moisés. Né? Então, os fariseus só dão essas duas opções. Essas duas opções, meus irmãos, significam o seguinte: olha, Jesus poderia ter respondido assim: sim, vamos apedrejá-la. Né? Então, com essa decisão, Jesus causaria um tumulto popular ali muito grande. Pelo seguinte: vocês se lembram que esse local é uma possessão romana, está sob o domínio dos romanos. Os romanos aplicaram uma outra lei em cima dos judeus, que os judeus não tinham o direito de condenar ninguém à morte. Os romanos colocaram essa lei para os judeus. Então, se Jesus diz assim, sim, vamos apedrejá-la, pronto, a confusão estaria feita. E com certeza os romanos prenderiam Jesus. Né? Então, essa opção aqui causaria tumulto. A outra opção é não vamos apedrejá-la. Né? Se Jesus responde à segunda opção de não apedrejá-la, eles o acusariam. Está vendo? Ele não respeita o grande legislador que é Moisés. Então, Jesus estava encurralado. Né? Teoricamente, eles achavam que Jesus estava encurralado. Se ele aplicasse a lei, ele ia gerar tumulto. E se ele não aplicasse a lei, ele ficaria desacreditado, chamariam ele de covarde e assim eles desacreditariam Jesus como rabino, como mestre, como profeta. O que foi então que Jesus respondeu? Meus irmãos, a primeira reação de Jesus foi curvar-se, agachar e escrever na areia com o seu dedo. Né? Vocês se lembram que eu falei
que aquele dia, como era posterior à festa do tabernáculo, ele era considerado como um sábado, e no sábado não se poderia fazer nenhum trabalho, né? Então, aqui, meus irmãos, carece de um esclarecimento. Quando uma pessoa pega uma caneta e um papel e vai escrever, ele está escrevendo e aquilo fica registrado para todo o sempre. Fica registrado enquanto tiver guardado aquele papel. Então, isso era considerado trabalho. Mas a pessoa escrever na areia, no chão, na terra, onde poderia vir um vento e apagar, vir uma chuva e estragar aquilo que estava escrito, ou as pessoas pisarem em cima daquela terra, daquela areia e desmancharem aquilo que estava escrito, como é uma escrita que não ficaria permanente, aquele tipo de escrita era permitido, né? Então, por isso que Jesus se abaixou e começou a escrever com o dedo na mão, com o dedo na areia, né? Com isso, meus irmãos, Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu conheço a lei muito bem. Eu conheço a lei e toda a interpretação da lei. Eu estou escrevendo com um dedo e isso é permitido. Eu não estou fazendo nada de errado. Então, ele evidenciou que conhecia muito bem a lei, quando ele, nesse simples gesto de escrever no chão. Muito bem, meus irmãos. Jesus estava fazendo algo que era permitido, ok? Demonstrando, então, que tinha todo o conhecimento da lei. E aí, meus irmãos, Jesus diz a célebre frase, a frase mais importante desse texto. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. Com essas palavras, meus irmãos, Jesus pressupõe, então, leva aquelas pessoas a entender que Jesus optou por decretar a rigorosa observância da lei, apedrejando aquela mulher. Então Jesus fez um julgamento, falou, olha, nós vamos matá-la e já aplica a pena. A morte dela será por apedrejamento. Porque ele diz assim, olha, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar. Ou seja, está autorizado a apedrejar essa mulher. E a pena, então, seria por apedrejamento. O método de execução seria o apedrejamento. Ocorre aqui, meus irmãos, o seguinte, Jesus coloca uma condição nesse apedrejamento. Jesus diz assim, olha, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro. Meus irmãos, quando Jesus coloca essa condição para o apedrejamento, ele está colocando nome e rosto e chamando a responsabilidade de todas aquelas pessoas que participariam do apedrejamento da mulher, né? Porque é o seguinte, quando começasse o apedrejamento, os guardas romanos iriam interferir com toda certeza, porque não podia matar ninguém, né? E eles perguntariam, quem fez isso? Então as pessoas teriam que ser apontadas, né? Então, por isso que eu estou dizendo aqui que Jesus então põe nome e rosto e chama a responsabilidade aquelas pessoas que queriam participar daquele apedrejamento. Tá? Uma outra explicação, meus irmãos, com isso eles ficam todos apreensivos, né? Vocês estão entendendo que agora a responsabilidade está com eles. Tem um outro esclarecimento que eu preciso dar para vocês, meus irmãos, que é assim, ó, na cultura do Oriente Médio, segundo o livro que nós estamos estudando, as pessoas eram orientadas pela cultura do orgulho e pela vergonha. O que quer dizer isso? É simples, olha. Hoje nós pegamos uma criança falando, olha, não faça isso é errado. Não, o judeu ele faz diferente. Ele pega a criança que fez alguma coisa errada e fala, olha, você deveria se envergonhar disso que você está fazendo. Então, ao invés de eles ensinarem o que é errado, eles ensinam, olha, você deveria ter vergonha de estar fazendo isso. Então, a cultura que predomina entre eles é a cultura
da vergonha e da honra. Então, eles evitam a vergonha e defendem a honra, né? Com essas palavras que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, nessa história, né, a pessoa que fosse apedrejar, ele teria que estar dizendo assim, olha, eu não tenho pecado, eu posso atirar a primeira pedra, né? As pessoas ficaram pressionadas, meus irmãos, porque como todos eles eram judeus, eles se lembraram do texto que está em Eclesiastes 7:20, que diz o seguinte: certamente não há um só homem justo sobre a terra, que só faça o bem e que nunca peque, né? Baseado nesse texto, meus irmãos, nenhum mestre, nenhum religioso ousaria alegar eu não tenho pecado, né? Lembra que eu falei para vocês que aqui a cultura era da honra e da vergonha. Se alguém aqui diz assim, eu não tenho pecado e vou atirar a primeira pedra, isso seria lembrado como vergonha para ele para o resto da vida, porque a própria Bíblia diz que não há homem na terra que não peque, e todos eles sabiam disso. Quando, na cultura do Oriente Médio também, meus irmãos, quando eles estão num impasse desse, gerou dúvida, né? Todo mundo ficou em dúvida. Nossa, e agora? O que a gente faz? O costume era que eles buscassem o parecer da pessoa mais velha. Por isso que o texto fala que foram saindo do mais velho até o mais novo e não ficou ninguém. Então, como eles estavam num impasse, eles já começaram a olhar entre eles quem é o mais velho aqui entre nós, né? Então, assim, e os mais velhos, quanto mais velho, mais entendido, mais experiente na vida. Por isso eles procuraram as experiências dos mais velhos. E os mais velhos conheciam esse texto de Eclesiastes, que diz certamente não há um só homem justo sobre a terra, que só faça o bem e que nunca peque. Então, eles não tiveram a coragem, meus irmãos, de atirar a primeira pedra, porque aquilo seria vergonha para ele, para o resto da vida. Todo mundo ia se lembrar daquela vergonha de ter dito que não tinha pecado, sendo que a Bíblia declara que todos têm, de que todos têm pecado. E foram saindo, meus irmãos, a partir dos mais velhos, um por um, até que não ficou ninguém. Ok? Meus irmãos, pare e pense um pouquinho. Alguns minutos antes desse fato, aquela mulher que estava ali no meio de todo mundo, o que ela esperava? Uma violência brutal contra ela e morte por apedrejamento. Era o que aquela mulher estava esperando acontecer ali. De repente, meus irmãos, a ira de todas aquelas pessoas sai dessa mulher. O foco não é mais essa mulher e passa a ser na pessoa de Jesus. Toda aquela ira, toda aquela revolta, aquela hostilidade é tirado da mulher e é colocado sobre a pessoa de Jesus. Vocês se lembram que com Zaqueu foi da mesma forma? A multidão estava toda focada em Zaqueu e Jesus, quando Jesus fala, eu vou para a sua casa, Zaqueu, ele tira o foco de Zaqueu e traz para Jesus. É exatamente o que está acontecendo aqui. A ira, a revolta, a hostilidade da multidão sobre aquela mulher sai dela e vem para a pessoa de Jesus. Então, meus irmãos, a despeito de todo o perigo que aquela mulher estava passando e que agora passaria para a pessoa de Jesus, mesmo assim, Jesus demonstra um amor inesperado, um amor maravilhoso para aquela mulher. Jesus, preocupado em preservar a vida daquela mulher, toma essa atitude e salva a vida dela. O que eu quero ressaltar aqui, meus irmãos, é o seguinte: esse mesmo amor, essa mesma disposição em salvar a vida está disponível em Jesus para você. Jesus é capaz de fazer para você, para mim, a mesma coisa que ele fez para essa mulher aqui. Tá bom? Então,
Pense nisso. E aí, meus irmãos, nas suas palavras finais, Jesus não condena aquela mulher, mas também não deixa passar despercebido o estilo de vida dela. Então, o que Jesus fala? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Interpretando, meus irmãos, essa frase de Jesus, a gente tem que entender o seguinte: olha, Jesus aceita o código sexual existente na Bíblia. Aquilo deve ser praticado, esse é o código. Mas ele tira aquela pena de morte por apedrejamento que estava sobre aquela mulher. Então Jesus ele não é tolerante ao pecado. Ele diz para a mulher: vai e não peques mais. Haja de acordo com o código sexual que está na Bíblia. Aquele é o método correto. Aquela é a forma correta. Né? Então, Jesus só tirou a pena de morte, mas continua sendo o pecado. E Jesus a alerta para isso. Né? Fala: olha, vai e não peques mais. Ok? Muito bem, meus irmãos. Vamos fazer um resumo dessa história agora, de acordo com os personagens apresentados nesse texto. As primeiras personagens, escribas e fariseus, foram e são influências corruptas que são sempre potenciais em religião organizada. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que na religião organizada há um potencial para influências corruptas dos escribas e fariseus modernos. Isso é comum nas nossas igrejas organizadas até hoje. Serve de alerta para nós, meus irmãos, essa frase, né? A influência corrupta. Onde tem uma igreja formada, não estou dizendo que todas são corruptas, não é isso, mas há um potencial de corrupção por aqueles que cuidam, por aqueles que administram essa religião formada. Preste atenção nisso. Para os escribas e fariseus também, meus irmãos, para eles o que importava era a lei, a aplicação da lei. A pessoa não importa, pode ser quem for, ainda mais uma mulher pode apedrejar. Ou seja, a mulher era só uma peça naquele jogo de fazer Jesus ser desacreditado. Não importava a vida dela, não tinha valor nenhum a vida dela. Então, a lei tem importância, a pessoa não. Vamos para o personagem, meus irmãos, da mulher. Todas as pessoas dessa história, a multidão, os escribas, os fariseus, os mestres, todos foram indiferentes para a vida daquela mulher, exceto Jesus. Isso serve para nós também. Que maravilha essa verdade bíblica, né? Por mais indiferente que possa ser, Jesus se importa com você e comigo. Ainda sobre a mulher, meus irmãos, ela não teve nenhuma oportunidade para contar a sua história, para explicar o que aconteceu. Nenhuma oportunidade foi dada para ela. Ou seja, ela foi salva por Jesus. Se Jesus não intervém na sua história, não se preocupa com a sua história, ninguém mais estaria preocupado. Outra personagem, meus irmãos, é a multidão. Na primeira fase da história, meus irmãos, a multidão protegeu Jesus no dia anterior, formando uma multidão compacta em volta de Jesus, não permitindo que os guardas se achegassem. Mas aqui nessa história, meus irmãos, no dia seguinte, a multidão simplesmente desapareceu. Ou seja, a multidão é inconstante. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Não fique só com a opinião da multidão. Tire as suas próprias conclusões, porque estar na multidão é ser inconstante. Uma hora você vai fazer uma coisa, uma hora você vai fazer outra. Tire o aprendizado que você consegue tirar. Não vá atrás
da multidão. A multidão é inconstante. O último personagem e mais importante, meus irmãos, o personagem Jesus. Primeira coisa, meus irmãos, mostrou a sua compaixão no modo como tratou aquela mulher. E essa compaixão, meus irmãos, está disponível para mim, para você, em Jesus. O pecado daquela mulher, meus irmãos, não diminuiu em nada a disposição de Jesus em correr perigo para salvá-la. Isso também está disponível para você. Demonstrou coragem, brilhantismo, perspicácia diante daquele conflito. Muito inteligente, muito sábio. Essa história expõe de maneira escancarada a coragem que Jesus teve de afrontar todos aqueles homens. Jesus, meus irmãos, ele defende a ética sexual contida na Bíblia, mas ele simplesmente removeu a pena existente, que era a morte por apedrejamento. Jesus, meus irmãos, era o único que tinha direito de condenar aquela mulher, mas não condenou, mas também não tolerou o pecado dela. Disse para ela: vai e não peques mais. Ok? E finalmente, meus irmãos, Jesus mostrou que os dois lados da história estavam errados. Tanto os escribas e fariseus estavam errados, como a mulher estava errada também. E os dois lados precisavam mudar de vida. Não só a mulher, vai e não peques mais, mas também os escribas e fariseus precisavam mudar de vida e mudar aquela atitude que eles tinham até aquele momento. Ok? Amém? Meus irmãos, era isso que eu tinha para hoje. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo. Não se esqueça de entrar no canal, se inscrever, compartilhar, deixar o seu like, isso é importante para nós. No domingo que vem nós continuaremos a nossa aula e nós vamos falar da mulher na casa de Simão, o fariseu. Já vai se preparando, já vai lendo. Está em Lucas capítulo 7, de 36 a 50. Obrigado.